Eu os convido a abrirem suas Bíblias no Salmo 52, salmo de estudo da gente dessa noite. Se você tem visitado a nossa igreja, saiba que nosso costume é escolher livros da Bíblia específicos e estudá-los de forma sequencial. De manhã temos estudado a primeira carta de Pedro e você é convidado para estar aqui com a gente. Estamos aí no capítulo 4 de Pedro, tem bastante coisa ainda para investigar. E de noite temos estudado uma seleção de salmos. Hoje vamos no 52. Peço sua atenção para a leitura da palavra do Senhor. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso. Temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Até aqui a santa palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, ao considerarmos esse salmo dolorido, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ensine e trate os nossos corações. Em Jesus oramos. Amém. Eu gosto bastante de histórias de filmes de espiões, filmes, seriados, livros principalmente. Devorador de livros de Frederick Forsyth, John le Carré, já li vários desses, e é bom saber que existem muitos mais. Hoje mesmo no carro eu estava falando com a Annelise que tem tempo que a gente não vê um bom filme de espião, né? Vamos pedir sugestão, Izzy, o que você acha? Se alguém tiver sugestão, me dá a sugestão depois, mas cuidado ao dar a sugestão, que a pessoa fala assim, assiste esse aqui, é ótimo, o personagem principal faz uma coisa que você não vai acreditar. Ou então, cuidado com aquela mocinha, ela não é o que parece. Então, sem spoiler, tá? Só sugere o nome do filme e pronto. Já tá bom pra gente. História de espião para vocês, então. Praga, 1976, Tchecoslováquia. Auge da Guerra Fria, a cidade fervilha com espiões, sinais de código, marcas de giz na parede, coisas deixadas em bancos de ferrovias. Qualquer um pode ser um agente ocidental infiltrado no mundo soviético, lá para lá da cortina de ferro. Tchecoslováquia é um dos principais satélites soviéticos e as tensões são enormes. Qualquer atitude suspeita pode ser reportada à Státní bezpečnost, a polícia do Estado, a polícia secreta. Com seus métodos, eles conseguem qualquer informação. E conseguem que você confesse coisas que nem aconteceram. Um homem chamado Daika está fugindo de Praga em busca de auxílio. O governo decidiu que ele é um espião. Embora a acusação seja falsa, movida por calúnias e inveja de opositores, Daika já foi acusado e na Tchecoslováquia ser acusado é ser culpado. Não espere um julgamento justo para Daika. Se ele for pego, ele vai ser morto. Ele foge de Praga e chega a Melnitz, cerca de 20 quilômetros de distância ao norte de Praga. Só teve tempo de fugir com a roupa do corpo numa certa situação. Em Melnitz, ele busca abrigo numa igreja que funcionava junto a um seminário, e ali havia vários líderes religiosos, alguns mais velhos, outros novatos, tinha um líder. Moravam ali, suas famílias moravam por ali também. Esse homem, Daika, fugindo de Praga, chega e pede ao líder daquela comunidade religiosa santuário. Diz que vem em missão oficial do governo. Uma missão secreta, ele não pode falar muito sobre isso. Não era verdade, ele estava fugindo. O líder religioso desconfia daquilo tudo, mas
o abriga e o alimenta. O fugitivo, com confiança, pergunta ao religioso se tem ali alguma arma que ele possa usar para a sua missão secreta. O homem, meio a contragosto, lhe oferece uma Makarov 9mm de fabricação russa, confiável, sólida. E aquela arma em particular já tinha derramado muito, muito sangue. Naquele dia, entretanto, ali em Melnitch, por dessas coisas que acontecem, havia um russo chamado Yevgeny, que era conhecido por ser uma figura dúbia, um amigo do Estado, diriam alguns, um amigo só de si mesmo, diriam outros. Daika o viu e ficou preocupado, mas não tinha muito o que fazer, ele foi visto ali. E Yevgeny era tão frio e sanguinário que a KGB tinha se livrado dele. Tinha enviado aquele russo para trabalhar na Tchecoslováquia, onde seus métodos seriam mais bem aceitos. A história avança e parece que vai ficar tudo bem quando, em Praga, o sanguinário e um tanto enlouquecido líder político da Tchecoslováquia, líder da Státní bezpečnost, está lá nos seus acessos de raiva, querendo buscar o suposto espião, está fazendo ameaças generalizadas, porque aqueles soldados dele não conseguem achar o espião, não conseguem, e o russo, Yevgeny, está lá, um homem mau, fala, eu vi o rapaz, eu vi sim. Ele foi abrigado lá no santuário de Melnitch. Os líderes religiosos são chamados, convocados na hora a Praga, são confrontados. O líder religioso questiona e é questionado e alega inocência, dizendo, até onde eu sei, esse homem é leal ao governo. Ele já serviu muito ao nosso país. O comandante não quer nem saber, e ele ordena aos seus soldados que metralhem todos os homens. Mas aqueles homens, mesmo temendo por suas vidas, se negam a sujar as mãos com o sangue inocente daqueles homens. São compatriotas, pelo amor de Deus. São homens de Deus. Mas sempre tem alguém disposto a sujar as mãos. O russo Yevgeny, expulso da KGB por seus métodos, adorava a ideia de matar gente inocente e não gostava de tchecos. Pega uma AK-47, aquele rifle de assalto poderosíssimo, e sem dó, rasga aqueles homens todos com suas balas, vai trocando seus pentes, e vai pondo, e vai matando, e vai matando, e vai matando, até que 85 deles se vão. Não satisfeito, ele vai até Melnitch, porque Yevgeny não acredita em pontas soltas. E num rampante enlouquecido, ele pinta a cidade de vermelho. E as esposas, e as crianças de peito, e os bichos desses homens, são todos exterminados. Um dia que se torna infame na história daquele país. É claro, a notícia espalha do que aconteceu e chega aos ouvidos de Daika, que obviamente se sente responsável pela morte daqueles inocentes. Responsável, mas impotente. Sabe o que ele podia fazer? Ele só podia escrever um salmo. E é o salmo que a gente está lendo hoje. O que a gente faz quando o homem mau tem o seu dia de maldade? O que a gente faz quando o homem mau parece que ganhou? E a gente vai aprender hoje que nós clamamos pelo fim dos que amam a maldade e confiamos que o Senhor vai lidar com o mal. Esse é o nosso Salmo 52. O primeiro ponto que a gente precisa ver é que é uma triste realidade de que há homens verdadeiramente maus. Olha o começo do nosso texto. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, ou Yevgeny, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Porque te glorias na maldade, homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Davi estava bem irado, bem atarantado com o massacre de Nob, quando ele percebeu que a sua fuga e seu abrigo que ele recebeu daqueles religiosos de Nob, espero que você já tenha entendido a comparação, que ele se abrigou, ele foi alimentado, ele foi armado pelo sacerdote, e depois tudo isso aconteceu. Com essa história que contei para vocês, situando-a num outro tempo, tirando-a do contexto, ajudar a ver melhor. É o capítulo que nós lemos hoje em 1 Samuel 22, é a história que eu contei. Pega 21 e 22 para tudo que passa. O ponto é que Davi está arrasado.
Ele se sente responsável, ele se sente impotente, ele tentando fugir para a sua vida das acusações falsas de Saul, foi lá e botou em risco aqueles sacerdotes, aqueles homens de Deus. Ele foi visto por Doeg, o edomita. Ele, fugindo de Saul, foi a Nob, foi abrigado e armado pelo sacerdote, e Doeg esperou o dia para contar o que viu. Eu vi o rapaz, e ele foi abrigado pelos sacerdotes. E Saul mandou vir os sacerdotes, e Saul, porque ninguém mais estava disposto a derramar o sangue dos homens de Deus, o edomita estava. Lembra, edomitas são os descendentes de Esaú. Ele não está nem aí para Jacó. O ódio dele para com Israel vem de muito. Essa história, claro, se passou mesmo foi em Israel, e por causa do ódio cego de Saul contra Davi, por causa da mentira de Davi em dizer que estava lá amando de Saul, e por causa da generosidade hospitaleira de Abimeleque, e pela crueldade de Doeg, tudo isso junto, o dia ficou vermelho. 85 sacerdotes, gente. Vocês querem entender esse número? Desculpa fazer isso, mas acho que a gente precisa entender um pouco melhor. Bruno 1, Gabriel 2, Ricardo 3, Mortosa 4, João 5. Ali 5, vai até o final 10. A gente precisa de 85 homens sacerdotes. 85 não vai sobrar aqui, acho que não chega. Mas tem para vocês, mulheres, também, tá? Como ficou claro, Doeg não é sexista. Ele gosta de derramar sangue igualmente do povo de Deus. E ele vai fazer. E Davi começa a falar o seu salmo sobre o homem mau. E sabe, é algo que a gente precisa entender de verdade. Existe gente má. Má de verdade. Gente cujo prazer está na perversidade, na falsidade, na destruição. Existe gente poderosa assim. Se não bastasse ser gente má, é mais poderosa que nem Doeg, bom de espada. Não é mito, não é lenda urbana. Monstros andam sobre a terra. É algo que nós, pais, a gente lida com isso, né? Quando a gente precisa conversar com as crianças sobre essas coisas. A gente quer proteger as crianças. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso, Annelise, sobre como às vezes a gente tenta introduzir esse assunto sem assustar demais, mas precisa ser introduzido. Elas ouvem as notícias quando a gente está almoçando no self-service, alguém deixou ligada a TV. E elas falam, isso aconteceu mesmo, pai? Davi escreve como quem questiona, por que você se gloria na maldade, homem poderoso? Veja, a bondade de Deus dura para sempre. Há um contraste óbvio nessa pergunta que Davi faz a Doeg. Por que você escolhe o caminho do mal, se existe um caminho do bem? O caminho do Deus Todo-Poderoso. Nós somos imagem de um Deus bom. Para que se gloriar na maldade, quando haveria para você a bondade do Senhor? E veja algumas características de Doeg, o arquétipo do homem mau. O homem mau é orgulhoso e perverso, está aí no verso 1. Ele se gloria na maldade. Não é só que ele faz o mal, ele gosta de fazer o mal. Veja, Doeg tramou o mal. Doeg estava lá quando Davi chegou em Nob e se abrigou com o sacerdote, viu e ficou quieto, não ficou? Ele podia ter na hora corrido para Saul para contar, está aqui, está aqui, está aqui. Não. O homem perverso, ele trama o mal, ele guardou aquela informação. Ele segurou aquilo até o dia em que pudesse fazer o mal de verdade, o dia que ele pudesse usar aquilo para avançar e para destruir. Muita coisa aconteceu entre esses momentos todos, mas esse é um homem que se alegra nas suas maquinações em guardar o que viu para usar no dia mau. Sabe, às vezes a gente anda assim também, a verdade é essa. Talvez você mesmo esteja hoje guardando algumas informações, esperando a hora da vingancinha contra alguém, ou da chantagenzinha, não sei. Casais fazem isso às vezes, não fazem? Fez isso comigo, legal. Esperar a hora certa e aí isso volta à tona. Já fez isso com seu marido? Não? Poxa, pastor, estava guardado aqui, o que eu vou fazer agora com isso? Tem que jogar fora? Poxa, pastor, mas tem uma mágoa tão boa de usar, porque sempre que eu quero que ela faça alguma coisa, eu trago de volta aquela mágoa. Funciona que é uma beleza. Não. Às vezes a gente vê uma coisa e um problema e espera só o dia de tirar a carta da ofensa do bolso.
Amigos fazem isso com amigos. A gente sabe ser doeguita também, sabe? Nós sabemos fazer como Doeg e usar a língua para o mal. Davi reclama disso, a tua língua faz planos de destruição. A tua língua mente, a tua língua é usada para o mal, ela é que nem uma navalha afiada. Tiago nos alerta, a Bíblia nos alerta que a língua é que nem uma fagulhazinha, causa um incêndio gigantesco. E olha, Doeg gosta de ver o circo pegar fogo. Suas palavras são como navalhas, prontas a retalhar. Navalha é um negócio sério, né? Eu comecei com esse negócio de fazer a barba na barbearia. É um caminho sem volta, alerto vocês, homens. Um dia eu estava meio tristonho, nem lembro porquê, minha barba estava horrorosa, parecia que tinha um urso koala aqui morando aqui no meu rosto. Eu vi uma barbearia no caminho e eu falei, vou entrar, assim, no impulso. Quem sabe uma navalha junto à minha jugular anime o meu espírito. É um caminho sem volta, queridos, é bom demais. Aquele paninho quente, úmido, abrindo os poros, assim, deixando a pele bem molinha. A bebida gelada. Até balme de barba que o cara passou, gostei tanto que eu comprei. Fica cheirosinho, tira o frizz, ele me explicou. Fica sem frizz, que é uma beleza. Mas, claro, tem um momento da navalha. E por mais que você confie no seu barbeiro, tem um momento da navalha, né? E fica claro como aquele homem poderia facilmente me matar ou desfigurar totalmente em 2 segundos. 2 ou 3 viradas do pulso. E seria sangramento irreparável se houver sobrevivência desfigurada. Doeg é esse cara, só que ele usa a língua para fazer isso. Ele tem uma navalha que ele guarda, quando chega a hora é tchá, tchá, uma coisinha que ele diz, ele faz e acabou. 85 homens mortos, mais suas famílias, mais os bichos. Com uma navalhada de Doeg. Você já viu coisa assim? Acontece, a gente vê coisas assim. O mal sabe derramar o sangue só de falar. Sabe destruir reputações, destruir carreiras, destruir famílias, destruir histórias, destruir igrejas, destruir cidades, destruir pessoas. O mal sabe destruir só de falar. Doeg prefere a mentira do que a verdade, ele ama o mal, ele gosta mais de fazer o mal do que o bem. Não tenha dúvida, Doeg não fez aquilo tudo e pensou assim, que dia difícil, mas é o dever me chamou. Pode ter certeza que ele foi dormir com um sorrisão no rosto. Sorrisão. Não foi sofrido para Doeg, foi um dia memorável. Existem monstros na terra, existem sim. É claro, todos nós temos o potencial para isso como filhos de Adão. E eu acho que você já deixou escapulir coisas. Eu sei que você já disse coisas só para ferir mesmo. Eu já fiz isso, você já fez isso. Toma uma navalhada aqui, vai. Só para sangrar. Sangra um pouco aí, vai. Sangra um pouco aí, para mim. E há alguma satisfação perversa nisso, é esquisito, mas a gente faz. Você sabe disso, a gente volta ao nosso mal já no segundo ponto, mas eu não quero que você se esqueça, porque nós temos o potencial para o mal, de que Doeg existe. Não se esqueça disso. Não ande pelo planeta com uma atitude ingênua de que todo mundo está cheio de bem em si, sei lá, basta ele ser amado, alguma coisa assim, que vai aparecer esse bem. Não. Doeg existe, Doeg é real. Doeg é uma consequência da terrível escolha que nossos pais fizeram lá no jardim. Veja, eu não digo isso para você andar neurótico pela cidade, vendo sombras onde elas não existem. Mas não se esqueça de que tem gente que ama mais a mentira do que a verdade. Tem gente que se alegra de verdade em fazer o mal. A gente precisa lembrar disso na forma que nós cuidamos dos nossos filhos. A gente precisa lembrar disso na forma que a gente se expõe nas redes sociais. Tem gente que ama fazer o mal com aquilo que você expõe todo dia. Na forma que nós falamos sobre nós mesmos em ambiente público, às vezes Doeg está ouvindo. Nas coisas que a gente conta de nós mesmos, às vezes a gente se abre tão facilmente sobre quem somos para pessoas que têm esse coração de Doeg mesmo e que um dia vão usar isso contra a gente. E lembra que isso acontece às vezes mesmo entre o povo de Deus. De novo, não é querendo criar um espírito de neurótico entre a igreja, mas às vezes as pessoas se zangam, por exemplo, quando a liderança da igreja fecha o caminho da membresia para alguém. Doeg está aqui aonde, gente?
Doeg estava lá em Edom ou ele estava na corte do rei de Israel? Estava junto com o povo de Deus, estava misturado com o povo de Deus, estava ali no meio, tomava cafezinho com a turma, andava para lá e para cá, ia e vinha, ia para a cidade dos sacerdotes, ia para a cidade real, ia. Doeg sabe que o povo de Deus é alvo fácil. Doeg gosta de se misturar com o povo do Senhor. Por quê? Porque nós somos um povo manso, perdoador, pronto a acreditar. E homens maus adoram gente assim. Nós precisamos ser gente atenta também. O Senhor Jesus ensinou isso para a gente, não? Ele falou que a nossa simplicidade de pomba tem que ser combinada com o quê? Com a prudência de serpente mesmo. A cobra sabe a hora de esconder, sabe que tem hora que não é para ficar dando bandeira. Bicho esperto. E é tão estranho, porque se tem um povo que não deveria ser ingênuo quanto a essas coisas, somos nós. Porque a gente acredita em coisas como depravação total, não acreditamos? A gente acredita, mas não acredita mesmo, né? A gente acredita, mas não acredita mesmo. Mas Doeg existe. E nós somos iludidos tantas e tantas vezes. E esse é o nosso primeiro ponto. Doeg existe. Sejamos atentos. E o segundo, o que a gente faz com isso? Além de achar ruim. Segundo ponto, o oposto de ser mal é confiar na justiça e misericórdia de Deus. O oposto de ser mal é confiar na justiça e misericórdia de Deus. Vamos ver versos 5 a 7, daí a gente termina o texto também. 5 a 7. Olha o que ele diz para Doeg em Salmo. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te, arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. O que Davi podia fazer naquele momento? Fugitivo. Mais tarde, como rei, ele teve sim poder terreno para operar a justiça, ele teve a autoridade da espada como magistrado do Senhor, ele teve a oportunidade de julgar o mal, de vingar a justiça sobre o mal, mas nesse momento não. E a realidade é que muitas e muitas vezes nós nos veremos assim também, impotentes e tremendo de raiva. Já ficou tremendo de raiva diante de uma maldade que você viu alguém fazer, ou soube de algo que fez, ou algo que você viu na TV, da sua arrogância e frieza, do seu poder. O poder do mal às vezes parece que é impossível de ser detido. Parece que toda semana é uma loucura nova do mal. Naquele momento, Davi só podia dizer palavras de ordem, baseado na sua fé e no que ele sabe do Senhor. E esse é um ponto importantíssimo. O crente confia na justiça de Deus, irmãos. Embora Davi tenha o coração sofrido pelo que ele estava vendo, ele não anda sem esperança, porque ele crê no julgamento de Deus. E esse mesmo conforto está disponível para você, irmã, para você, irmão. O mesmo conforto. Veja as expressões que ele usa: Deus te destruirá para sempre. Deus vai te arrancar da tua tenda. Olha que imagem, Doeg todo poderosão na tenda dele, achando que está lá tranquilo. Deus mete a mão naquela tenda e arranca ela. E fala: vem, Doeg, está na tua hora. E vem com raiz e tudo, não sobra nada, não vai ter nada para brotar depois. Doeg encerrou várias linhagens lá em Nob, ele arrancou várias raízes, mas Deus vai arrancá-lo. É o que Davi sabe. E quando o justo sabe disso, quando a gente sabe disso, a gente teme a Deus ao mesmo tempo que a gente sorri. É o que está aí no verso, não está? Verso 6. Os justos verão isso, e qual que é a nossa reação quando a gente vê o mal ter o que merece? A gente teme o Senhor, é uma atitude certa, mas a gente também sorri. Olha só. Não estava protegido em Deus, confiava na sua perversidade. Olha só o que se deu. Vocês já notaram que sempre que um homem perverso morre, vira uma baita controvérsia, por exemplo, nas redes sociais, sobre as atitudes que a gente tem que ter? Alguns ficam felizes da vida. Olha só, o bandidão morreu, viva! E são censurados por isso. Outros se negam a se alegrar com o fim da maldade e são censurados por isso. E a gente fica assim, o que a gente faz? É complexo mesmo, mas me parece que Davi acerta em cheio qual é a reação quando o mal é derrotado. O justo, e a gente vai falar já já sobre como ser um dos justos, mas o justo, ele ao mesmo tempo teme a Deus e se alegra. Essa é a reação correta do coração quando o mal é derrotado.
A gente teme ao Senhor, mas a gente pode se alegrar. A gente teme ao Senhor como? A gente não trata isso como algo corriqueiro. A gente não trata isso como algo sem peso. A gente sabe que é algo muito sério quando o Senhor vem e arranca alguém da sua tenda e arranca suas raízes da terra. Não é algo divertido, não é algo leve, não é algo sem peso. É algo que a gente tem que saber que, se deixados à nossa própria sorte, seria esse o nosso rumo também. É algo que tem que trazer ao nosso coração um senso de sobriedade, quando o Senhor encerra a vida de um homem mau. Mas junto com isso, há sim uma legítima alegria por ver o mal ter uma pequena prévia do juízo final. É bom quando o Senhor demonstra uma prévia do juízo final aqui na nossa história. Quem não sorri quando Doeg tem o que merece? Os justos vêm e sorriem com o fim do homem mau. A gente pode, sim, ao mesmo tempo nos alegrarmos que o homem mau foi detido, mesmo com uma pitada de lamento e sobriedade pelo fato de que houve rebelião, de que não precisava ter sido assim, de que poderia ter havido salvação e arrependimento. Mas vamos voltar a essa questão então de ser justo, pois sei lá, a gente pode não chegar nos extremos de Doeg, mas você já navalhou gente com a língua, que eu sei. Eu também. Já teve dias em que o mal também te pareceu mais atraente que o bem, não? Talvez você não tenha tido a coragem, mas como pareceu atraente. E quando a gente olha quem está escrevendo, Davi mentiu para Abimeleque, ele está falando de Doeg ser mentiroso, mas ele mentiu também, né? E Davi tem uma boa cota de sangue inocente derramado para ele mesmo também. E aí, será que Davi pode dizer essas coisas? Será que a diferença de Davi para Doeg, no final das contas, não é só de grau, mas são iguais? O justo é aquele que confia na misericórdia de Deus. Por isso que o ponto é, a gente confia na justiça, mas também na misericórdia. Veja, Davi não é um homem sem pecado. Ele é um homem que Deus está transformando pela sua graça. Qual é a diferença de Davi para Doeg? É que Davi é um homem sem pecado, mas Doeg é pecador? É essa a diferença? A diferença é que Davi confia pela fé na provisão que Deus faz para seu perdão. Davi confia, Davi tem fé que o Senhor mesmo vai providenciar um jeito do seu pecado ser perdoado. E é por isso que ele pode dizer que ele é como uma oliveira verdejante, uma árvore firme na casa de Deus. Por quê? Porque ele confia na misericórdia de Deus para sempre. Imagina você tenha se lembrado do Salmo 1, a comparação do homem que é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e aquele que é como a palha que o vento dispersa. Davi é diferente de Doeg, porque Davi tem fé em Deus, só por isso. Não é porque Davi nunca pecou, e Doeg peca o tempo todo. Davi creu na misericórdia de Deus, nos sacrifícios feitos por ele, e por isso ele é uma oliveira firme. Davi tem um justo defensor no sangue de Cristo, o Messias. Doeg não tem ninguém que o defenda no dia em que a mão do Senhor vier arrancá-lo. Por isso que Davi, mesmo pecando, é como uma árvore plantada e firme na casa de Deus. E Doeg, que se acha o máximo, é que nem palha. O vento bate e leva. O que crê no juízo de Deus e ao mesmo tempo confia na misericórdia de Deus é um justo. Veja, essas atitudes não são excludentes. A gente olha para o mal na cidade e a gente se consola em saber que Deus vai julgar. Ao mesmo tempo, a gente tem alívio em saber que o nosso mal pessoal, o nosso pecado, o nosso sangue derramado, as nossas navalhadas de língua, que elas têm perdão em Cristo, e graças a Deus por isso. E qual que é o resultado disso? A gente adora. Versos 8 e 9. Quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para o sempre, dar-te-ei graças para sempre, porque é assim que o Senhor fez. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque Ele é bom. Aquele que olha para si mesmo e vê que ele tem o mal feito, o potencial para fazer pior e uma história não tão limpa como a gente gostaria de dizer, e a gente recebe essa misericórdia de Deus, o resultado é que a gente adora, irmãos.
A gente fala sobre o que Ele faz uns para os outros. A gente se reúne com os outros fiéis. A gente espera no nome dEle. E a gente vem aqui para agradecer. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor me livrou da morte pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, porque enquanto tantos Doegues permanecem no caminho da morte, pela Tua graça, somente pela Tua graça, o Senhor nos livrou. Nós não somos melhores, mas o Senhor nos salvou. E a gente se alegra no que Deus fez em Jesus Cristo. E a gente conta uns aos outros sobre isso. Quando às vezes a gente vê as notícias dos homens maus fazendo coisas más, pode ser que o coração da gente comece a se inclinar na direção de achar que Deus não está atento, Deus não liga para essas coisas. A gente começa a ficar irado com Deus e a gente fala assim, é o massacre de Nob de novo, eu não vou à igreja coisa nenhuma. E se Deus não sabe o que está fazendo? Às vezes a gente tem esse tipo de reação. O mal que nos impede de adorar. Mas a reação bíblica é, ao ver o mal, você tem que ser levado a adorar. Você adora o Deus que é justo juiz sobre o mal, e você adora o Deus que misericordiosamente te salvou de ser punido. Então, meu caro, o mal está te incomodando? Faça como Davi. Leve ao Senhor a sua indignação a respeito do mal. Nisso, lembre ao seu próprio coração de que o mal vai ser punido. E, acima de tudo, adore se alegrando com o fato de que Jesus Cristo, no Calvário, cobriu o nosso mal, para que nós não sejamos arrancados da tenda, mas sejamos plantados na casa do Senhor para todos sempre. Adoração ajusta o coração, gente. Você passa a semana ouvindo acerca das maldades do mundo maldito, mas Deus te chama para pelo menos uma vez por semana vir e ser lembrado do juízo, vir e ser lembrado da cruz, vir e ser lembrado de quem reina. Diante da grandeza do Senhor em adoração, nós somos santamente diminuídos, e há tranquilidade nisso. Diante da santidade dele, nós somos ferozmente lembrados de que não vai ficar barato. E diante da graça dele, a gente é acolhido e se sente em casa. O homem mau da cidade vai continuar existindo enquanto essa fase do mundo durar. Até que o Filho volte com poder e glória. Hoje de manhã nós ouvimos sobre a volta dele em juízo e julgamento. Enquanto isso não chega, gente, tem dias em que vai ser Nob de novo, e de novo, e de novo. Aconteceu em Israel antigo, acontece em tantos países, em tantos lugares, vai continuar acontecendo, seja na Tchecoslováquia ou onde for. O que fazer quando Doeg tiver o seu dia de alma cheia e satisfeita na maldade? Desistir? Recorrermos também à maldade? Não. Lembrar que vem chegando o dia em que o Senhor vai derramar sua ira, e que a gente está protegido em Jesus. Se Davi, tentando salvar a sua vida, causou a morte de muitos, a gente tem que se lembrar que nós temos em nosso favor o oposto disso. O Filho de Davi, Jesus Cristo, buscando entregar a sua vida, causou a salvação de muitos. E glória a isso, povo. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos porque o mal não vai triunfar. Embora pareça. Sabemos que Doeg tem seus dias, mas sabemos que eles estão contados. E ajuda-nos, Senhor, a nisso tudo olharmos com gratidão como Davi olhou e ver que o nosso mal foi coberto. Que nosso pecado, nosso histórico, nossa língua, nossas ações, tudo isso resultou numa cruz sangrenta, onde morremos com Cristo. Pedimos, Senhor, venha teu reino. Venha teu reino, Senhor. Traz logo o dia da justiça. Sangue inocente tem clamado todos os dias na terra. E nós pedimos à pressa, Senhor, a volta dele. No nome dele. Amém.